A década de 1990 foi considerada como sendo a década do cérebro. Apenas nessa época da história da humanidade é que o cérebro humano começou a ser estudado. Estamos no século XXI e o século XXI está sendo considerado como o século do cérebro. Ou seja, os estudos científicos da atualidade estão relacionados ao cérebro humano. Assim, neurociência, ou a ciência do cérebro, neuro de neurônio, é a ciência da atualidade. Muito se tem falado sobre neurociência, a neurociência na educação, a neurociência no marketing, a neurociência, a ciência do cérebro com as máquinas. É próprio do século XXI. Em síntese, a neurociência, para ajudar as pessoas a compreender e se familiarizar melhor com isso dentro da educação, podemos conceituar pelo seguinte: são as individualidades humanas, onde cada um tem o seu cérebro, cada um tem a sua individualidade e cada um tem as suas experiências de vida. Assim, o que leva alguém a gostar de sorvete? Alguém gosta de um sabor de sorvete e alguém gosta de um outro sabor de sorvete. É própria da individualidade da pessoa, pelas experiências de vida que aquela pessoa teve até então. O que leva alguém a gostar de um time de futebol e a outra pessoa a gostar de um outro time de futebol? Isto é neurociência, são as individualidades humanas que o cérebro vai se fixando e vai formando um pensamento, vai formando uma história. O que leva alguém, por exemplo, a gostar de um instrumento musical? Alguém gosta de um instrumento de sopro, alguém gosta de um instrumento de cordas, por exemplo, e alguém gosta de teclados. O que leva a isso a fazer com que as pessoas sejam o que elas são? Isto é neurociência, ou seja, a ciência do cérebro, é a ciência da unidade mais importante dentro da ciência humana, que é o cérebro. Ou seja, esse cérebro, ele não nasce pronto. Uma criança, quando nasce, ela tem potencialidade de humanizar. E pelas experiências de vida que essa criança vai tendo, na experiência com a sua mãe, com o seu pai, com os seus amigos, com os seus professores, presenciais ou à distância, de uma universidade ou pós-graduação, onde a pessoa estiver, é esse cérebro que vai se transformando e vai se aprimorando e vai se tornando o que ele é, uma obra-prima da natureza. Mas ele se faz pela prática, ele se faz pelas experiências humanas. Por isso que sempre o cérebro está muito atento aos meus pensamentos. Por isso que a realidade psíquica nasce no cérebro, na parte emocional dele. E é para isso que ele nasceu, para se tornar cada vez melhor. Por isso que as pessoas se aprimoram, porque dentro do campo da neurociência é um cérebro que se aprimora. Se comunica, é como uma rede, um neurônio se comunica com o outro. É uma corrente, para ficar assim mais didático. Ou seja, uma corrente tem um elo que liga-se a um outro elo e forma uma corrente. Entendamos que esse elo é um neurônio que se comunica com o outro. Então, o que é a aprendizagem humana? É cada professor, cada disciplina, faz com que exista essa corrente que vai formar no cérebro do seu aluno, do educando, do estudante, essa corrente que vai se iniciar na palavra, que se inicia no vínculo com o professor, que se inicia no emocional com o professor, no emocional com as pessoas do polo. É esse vínculo que se forma, que vai formar essa corrente, que vai fazer com que o cérebro se aprimore. Ou seja, é uma corrente de comunicação, é uma onda que se manifesta no cérebro, formado no processo educativo, e é essa onda que chamamos então de uma rede de neurônios. Para cada professor tem uma rede de neurônios correspondente. Para cada disciplina tem uma rede de neurônios correspondente. E é isso que chama-se aprendizagem. É isso que transforma o cérebro. É isso que o cérebro é permanentemente e não tem fim. O processo é individual, o processo ele é infinito.
porque o cérebro humano tem essa possibilidade infinita de possibilidades de aprender. Ou seja, isso é neuroaprendizagem, que é a ciência do século XXI. O que nasce funcionando dentro do organismo humano quando uma criança nasce? Ela tem o controle da sua temperatura, porque veio para o meio externo. Ela tem um controle, por exemplo, do coração batendo sozinho para ter a própria vida. Ela tem o pulmãozinho funcionando para oxigenar o cérebro. E ela tem uma questão muito importante quando nasce, que é o olfato. O olfato está ligado ao emocional. Por isso que quando uma criança nasce, o médico leva essa criança para o colo da mãe. Porque ela encontra nesse gesto o olfato e encontra a sua mãe novamente. Até poderia dizer que a relação de mãe e filho é o herdeiro do cordão umbilical, dessa relação que se perpetua. Assim sendo, uma criança, quando nasce, ela precisa ser estimulada para que as outras habilidades do cérebro iniciem o seu funcionamento. Assim são os neurônios, eles estão prontos para serem utilizados e, consequentemente, para que exista um processo de aprendizagem. Seja um processo na educação infantil, seja num processo do ensino superior, seja num processo com o professor presente, ou seja num processo de uma educação à distância. O cérebro sempre ele vai adquirindo pela prática as informações do meio externo e vai transformando essas informações em conhecimento. Então, pelas experiências de vida, o cérebro vai se aprimorando, vai formando arquivos de memória. Esses arquivos onde está o conhecimento. Quando chega uma informação no cérebro, se não existiu anteriormente, então ele arquiva isso no local das memórias próprias. Se existir novamente uma informação que seja parecida com aquela, essa nova informação chega na memória e, consequentemente, transforma a memória. Por isso que nós nunca somos as mesmas pessoas a cada instante. A cada experiência nova que nós vivemos ao longo da nossa vida, o cérebro vai se transformando. Esse fenômeno chama-se plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Ou seja, a cada informação nova, o cérebro vai se transformando. Por isso que, na experiência de vida, as pessoas se transformam. E quando alguém diz para alguém, você mudou, você é uma outra pessoa, diga que bom que assim seja, porque eu me transformei pelas minhas experiências de vida. A maior transformação que um ser humano sofre ao longo da vida e, consequentemente, proporciona a neuroplasticidade é a educação. Ou seja, o encantamento pelo estudar, o encantamento pelo professor, o encantamento pelo livro didático, e faz isso com que as informações venham e transformem o cérebro das pessoas. Por isso a educação é transformadora.